No nosso último resumo bíblico, falamos sobre o livro de Joel, que contou com algumas profecias sobre o futuro da nação de Israel, a vinda de Deus no futuro, o temido dia do Senhor e muitas outras coisas. Se você não viu, o link está na descrição. Mas hoje falaremos sobre Amós, outro livro profético que conta com a história deste profeta, que foi chamado por Deus para passar a sua mensagem e profecias para o povo, alertando sobre o julgamento que virá por conta dos pecados deles. Então, assista até o final para não perderem nada. Amós era um pastor de ovelhas e fazendeiro que vivia na cidade de Tecoa, durante o reinado de Jeroboão II em Israel, o reino do norte, que era bem sucedido, porém fazia muitas coisas erradas e que desagradavam a Deus, e o povo foi junto. Os dois primeiros capítulos afirmam que o Senhor trará julgamento aos povos vizinhos de Israel por conta dos seus pecados, e ali ele cita Damasco da Síria, as cidades filisteias de Asquelon, Asdod, Ecrom e Gaza, depois cita Tiro, Edom, Amon, Moabe e Judá. Só que depois, o profeta volta sua palavra para Israel e traz acusações maiores ainda do que as anteriores, pois entra a fundo nas injustiças que a população estava cometendo. Então ele relembra de alguns momentos que Deus o salvou, como a saída do Egito após anos de escravidão e a derrota de povos inimigos, como forma de ressaltar a ingratidão deles e que terá punição. O terceiro capítulo relembra que Deus escolheu Israel como seu povo, uma grande honra, mas a desobediência dessa nação trará grandes consequências, e pelos capítulos seguintes isso é repetido diversas vezes. O povo está sendo hipócrita e adorando a Deus como se nada acontecesse, o que vem deixando o Senhor furioso, falando novamente que será permitido que inimigos venham e os ataquem cruelmente. Ele os acusa de novo, também por conta da idolatria em Israel, pois a situação deles cada vez piorava com o passar do tempo, e eles iam arrumando outros deuses para cultuar, quebrando totalmente os mandamentos dados por Deus. E é no capítulo 5 que é citado novamente o dia do Senhor, algo que vimos bastante no livro de Joel, que é um momento futuro em que Deus traria todo o seu juízo sobre Israel, como forma de castigo por toda a desobediência, profetizando que um grande reino virá e levará a população como prisioneira, o que realmente aconteceu algumas décadas depois, com o Império Assírio dominando a capital de Israel, Samaria, e exilando a população, dando fim ao Reino do Norte. Seguindo os capítulos, Amós tem uma série de visões. Na primeira, ele vê uma grande infestação de gafanhotos que devoram as plantações de Israel. Mas o profeta pede perdão pelo povo e o Senhor diz que isso não acontecerá. A segunda visão é de um fogo poderoso que consome a nação, sendo muitas vezes interpretado como uma seca intensa. Só que Amós implora para que a praga pare e Deus afirma que ela cessará. Na terceira, ele vê Deus com um prumo, que no sentido literal é um instrumento usado para medir a verticalidade de algo, ou seja, ver se está reto. Então, se o construtor vir que a construção está torta, a corrigirá, e assim o Senhor fará com Israel, que não está em retidão, permitindo que ela seja destruído para depois reerguê-lo. Na quarta visão, ele vê um cesto cheio de frutos, mas esta é a visão mais complexa, pois não dá muitos detalhes, fora que existem algumas divergências, então a interpretação vai ficar com vocês. Mas na quinta e última, no nono capítulo, ele vê Deus ordenando que derrubem as colunas do templo, para que a estrutura se desmorone e os que ali estão sejam perseguidos. O Senhor trará o seu juízo sobre os líderes hipócritas e os seguidores dos falsos deuses de Israel, mostrando que é o fim deles. Mas nos últimos versículos do livro, vemos Deus dizendo que um dia reerguerá e restaurará Israel das ruínas, e que eles voltarão do seu exílio e terão muita abundância e prosperidade. Se estabelecerão em seu território e nunca mais serão tirados dali. Essa é a profecia final do livro. E assim terminamos este resumo. E aí, pessoal, gostaram? No nosso próximo resumo bíblico falaremos sobre Obadias, o menor livro do Antigo Testamento, com apenas um capítulo, e que foca em profecias para os Edomitas, os povos do reino de Edom, que eram inimigos dos israelitas e também cometiam muitas maldades. Por isso, a sua queda é profetizada. Não perca! Deus te abençoe e tchau!